Boa noite. No Jornal da Câmara desta quinta-feira, você vai conhecer o projeto Farmácia Solidária. A ideia do vereador Leandro Rosso é facilitar o acesso aos medicamentos. Não precisa de profissionais, pois tem na rede farmacêuticos e médicos. A comunidade doe o medicamento que tem em casa. Venda de gás natural veicular deve ser normalizada em Passo Fundo. Nós já temos esse empresário que virá com a Rede Sim ou não, ele vai operar aqui na Avenida Brasil, quase na BR-285. Vereadores comentam as alterações no Código de Trânsito Brasileiro que serão analisadas no Congresso Nacional. 20 pontos, tu perde a carteira? Onde é que se viu um absurdo desse? Tem que dobrar e ainda é pouco. Eu acho que vai ter classes que vai ter que ter mais pontos ainda. Com o objetivo de proporcionar o acesso a uma maior variedade de medicamentos na rede pública, o vereador Leandro Rosso protocolou um projeto de lei que institui no município o programa Farmácia Solidária. A reportagem é de Cláudia Tainá. A ideia é que empresas e pessoas físicas possam doar medicamentos, contribuindo para o tratamento de pessoas de baixa renda. O autor da proposta explica que, se aprovado, os remédios passarão por um processo de avaliação antes de serem doados. Ele é um projeto que foi baseado em dados do município de Farroupilha. O que ele propõe? Uma conscientização da comunidade de Passo Fundo na doação de medicamentos e descarte correto de medicamentos vencidos. Por que eu falei Farroupilha? Farroupilha foi pioneiro aqui no estado. Lá, eles, quando lançaram o programa, eles no primeiro ano já arrecadaram mais de R$1 milhão em doações da comunidade através de campanhas de iniciativa. O que é um projeto bem básico? Quem em casa, que está me ouvindo aqui agora, que não tem um medicamento guardado, que você comprou, utilizou e está em bom estado. Me confidenciava o secretário Tasca, que já foi do meio ambiente, que ele tem. Então aqui eu faço um chamado à comunidade que está nos ouvindo, para que, aprovado esse projeto, sancionado pelo prefeito municipal, não precisa de profissionais, pois tem na rede farmacêuticos e médicos. A comunidade doe o medicamento que tem em casa. Doe, porque a gente sabe que hoje o Estado e município estão no impasse, mas quem sofre é o cidadão que não tem o medicamento. Relato aqui, Cláudia, que junto à minha família, um familiar precisou de uma medicação, colocamos no grupo de WhatsApp e um familiar tinha um medicamento em boas condições de armazenamento e eu doei à minha família. Então, é um programa que já deu certo no município, está sendo implementado na Assembleia e eu tenho certeza que a comunidade de Passo Fundo irá abraçar esse projeto e quem ganha é a comunidade de baixa renda que hoje sofre com a falta de medicamento na rede. A nossa cidade deixou de ser abastecida pelo gás natural veicular há mais de 4 meses. E esta falta de combustível pautou diversos debates na Câmara de Vereadores. Agora, o problema está próximo de ser solucionado. A notícia foi trazida pelo vereador Luiz Miguel Chais. Na tribuna, ele comentou que, além do posto que já fornecia o gás veicular, outro estabelecimento está habilitado para comercializar o produto. Hoje temos adesão de mais um empresário do ramo, né? Ou seja, o proprietário do posto ali na Avenida Brasil, quase na BR-285, e esse posto tem um diferencial, ele trabalha 24 horas, né? Então, os consumidores do GNV podem esperar que Passo Fundo terá distribuição logo. Já existe o posto da Rede Sim, que está com um tempo hábil de 15 dias para dizer para Passo Fundo se volta a operar ou não, mas independente deste posto da Rede Sim vir operar ou não, nós já temos esse empresário que virá
com a Rede Sim ou não, ele vai operar aqui na Avenida Brasil, quase na BR-285, quase no trevo. Ele vai imediatamente, assim que liberarem, é um empresário que não precisa de subsídio nenhum, vai bancar as custas e vai trazer o GNV aos nossos consumidores de Passo Fundo e da nossa região. O responsável pelo fornecimento é Vanderlei Federizi, que explicou à nossa equipe como surgiu a ideia de atender esta demanda. Essa ideia surgiu no momento em que eu comecei a escutar as rádios, eu ouvi a reclamação dos vereadores daqui da Câmara que não existia na nossa cidade o gás GNV. E muitas vezes eu fui ouvindo essas reclamações e me perguntando por que com tantos postos aqui em Passo Fundo, ninguém tinha o gás GNV. Nós temos uma cidade com 210, mais ou menos isso aí, 210 mil habitantes, e não temos o gás GNV. Casca, Soledade, tem gás GNV e nós não tínhamos. Vanderlei contou que aceitou a proposta de uma distribuidora de combustíveis sem visar o lucro, mas pensando nos clientes de toda a região. Vieram conversar comigo e me pediram se eu colocaria o gás GNV. Pensei e aceitei. Tomei a decisão de colocar o gás GNV. Até nem tanto visando o lado financeiro, mas servindo o pedido da sociedade de Passo Fundo e da região, porque tem muita gente. Hoje a estatística aqui na nossa cidade e região é 4 mil carros transformados para gás GNV. Eu estou situado num ponto muito favorável para isso, porque ali são as saídas para todos os lados, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, praia, viajantes também que saem naquela região. Então eu tomei a decisão de colocar o gás GNV em Passo Fundo. Para finalizar, Vanderlei disse que o contrato deve ser assinado em breve, mas a venda inicia nos próximos 90 dias. Vai demorar 15 dias para nós fazer um contrato, para nós a documentação. Mas eu acredito, eu não quero enganar as pessoas, mas eu acredito que 3, 4 meses, né, eu estou fornecendo o gás GNV. Até fiz um pedido para que os vereadores da Câmara de Vereadores me ajudem. Quando algum documento não tiver agilidade para ser liberado, para fazer a coisa andar. Porque a necessidade não é minha, mas a necessidade é de toda a sociedade que tem esses carros transformados com gás GNV. O nascimento de uma criança com deficiência traz uma nova realidade para as famílias, especialmente para as mães. Por isso, o Câmara Mulher de hoje vai tratar deste assunto com a professora de Libras, mestre em Linguística e doutoranda em Educação, Andréia Marcon. Eu acho que quando a gente vê isso na associação, né, que é a APAS, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos, as famílias às vezes chegam com aquela questão do luto, né? Quando eles recebem o diagnóstico de que o filho vai ser surdo, então eles têm de trabalhar com esse sentimento, né? Então, e isso tem de ser trabalhado, né? Porque a criança surda, ela vai ter de desenvolver uma identidade, ela vai ter que desenvolver uma língua, essa família vai ter de ter compreensão dessa identidade. Então, mas para que isso aconteça no seu pleno desenvolvimento, a família tem de entender que filho é esse. A gente sempre diz que ter um filho surdo é praticamente ter um estrangeiro em casa, porque é toda uma cultura diferente, uma identidade, uma língua diferente. E a família precisa se apropriar desses conhecimentos. Se adaptar, né? Isso.
Então, para ela poder ultrapassar esse luto que tem, né, e conseguir visualizar que depois disso, né, o filho ele vai crescer dentro de uma identidade própria dele, ele vai crescer usando uma língua diferente, ele vai ter uma profissão, ele vai poder dirigir, ele vai poder casar, ele vai poder namorar, ter filhos, porque tudo isso que eu te falo hoje são anseios assim que vêm para nós, de famílias que dizem, como é que ele vai casar, gente, como é que ele vai dirigir, não posso? Como é que ele vai viajar sozinho? Então, é uma angústia de mãe, toda mãe, né, se preocupa. Toda mãe se preocupa, é natural. Mas a mãe que tem o filho surdo, se não tiver essa compreensão de que ele não tem uma deficiência que limita ele, que a surdez, na verdade, não é uma deficiência, né? E no próximo bloco nós vamos repercutir a opinião dos vereadores sobre as alterações no Código de Trânsito que estão sendo analisadas no Congresso Nacional. Nós já voltamos. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. A Catedral Nossa Senhora Aparecida é um ícone do município e carrega, além da fé, um pedaço da nossa cultura. A história deste imponente monumento é cheia de detalhes. No século passado, em 1834, uma capela em honra santa começou a ser erguida em frente à Praça Marechal Floriano. Anos mais tarde, a pequena igreja deu espaço à construção da catedral. Mas foi somente em 20 de janeiro de 1950 que a diocese foi instalada na cidade, tendo como primeiro bispo Dom Cláudio Collin. Já a criação da Arquidiocese de Passo Fundo aconteceu em 2011, recebendo o status de Catedral Metropolitana. O local, no coração da cidade, todos os dias é visitado por milhares de devotos da padroeira do Brasil. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro entregou na Câmara dos Deputados o projeto que altera trechos do Código de Trânsito brasileiro. A justificativa do governo é de que a lei, criada há 20 anos, é muito antiga. E assim como em Brasília, o assunto também repercutiu aqui na Câmara Municipal. Por isso, a nossa equipe ouviu a opinião de alguns parlamentares. Acompanhe. O Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor em 1998 para garantir a mobilidade segura e definir critérios específicos de fiscalização. O CTB tem 341 artigos e 2/3 das penalidades são graves ou gravíssimas, o que facilita a perda da carteira de habilitação. Em razão disso, uma das propostas é passar de 20 para 40 o limite de pontos para a suspensão do direito de dirigir. O tempo da renovação do documento também pode aumentar de 5 para 10 anos. O vereador Renato Tchecker defende a iniciativa do presidente Jair Bolsonaro. Tudo o que tinha no trânsito era de tirar o aproveitamento das multas. Multa não orienta ninguém e não educa ninguém. Orientação, sim. Onde é que já se viu uma carteira ter validade de 5 anos? É lamentável isso. Isso só no Brasil mesmo. Diante dessa politicagem corrupta que nós temos. Pontos, 20 pontos, tu perde a carteira. Onde é que já se viu um absurdo desse? Tem que dobrar e ainda é pouco. Eu acho que vai ter classes que vai ter que ter mais pontos ainda. Porque o que é uma carteira de habilitação? É a sua carteira de trabalho para muitos. Motoristas de caminhão, nós os caminhoneiros, viajando aí 1.000 quilômetros por dia, 20, 30 mil quilômetros por mês. É inevitável você não pagar multa.
nessas rodovias do jeito que estava, esses verdadeiros caças-níquel, que uma hora é 40 por hora, outra hora é 50 por hora, outra hora é 60 por hora, tu não sabe mais quanto é que tem que andar por hora. Então, realmente, tem que fazer toda essa mudança em função do trânsito e que a verdadeira causa não é multar, e sim orientar e dar tranquilidade para os nossos motoristas. E não você estar viajando com aquela preocupação de levar multa, quando a preocupação tem que estar 100% cuidando no trânsito. Mas a maior preocupação hoje dos nossos motoristas é a preocupação com as multas. Aqueles radares escondidos em determinadas áreas, atrás de um poste, atrás de uma árvore, para tentar arrecadar uma multa. Isso é um absurdo. Então, o Bolsonaro realmente, na questão do trânsito, 100%. Um ponto polêmico do projeto trata do transporte de crianças. As normas do CONTRAN sobre o uso da cadeirinha por menores de 7 anos e meio serão incluídas no código, mas não haverá multa para o condutor que desrespeitar a lei. Pelo texto em discussão, o infrator receberá uma advertência e perderá pontos. A ideia de tornar mais flexível o uso do acessório de segurança não agrada o vereador Rafael Colucci. Totalmente contrário pelo fato de que a obrigatoriedade faz as pessoas usarem. Porque se você não é obrigado a usar e não tem uma penalidade, muitos pais vão optar por não usar. Já sendo obrigatório, protegendo as crianças, muitos não usam. E a gente sabe que isso realmente tem evitado muito na questão das fatalidades. Eu, como pai de família, sou totalmente contrário a essa questão de retirar a obrigatoriedade das cadeirinhas. Eu acho que deveria, sim, ser mais ainda expansionado, que até mesmo o controle da fabricação das cadeirinhas, que vem em paralelo com essa questão, porque são vidas de criança e que elas não têm escolha. E nós, como adultos, temos a obrigação de protegê-las. Né? Não tem como retirar a obrigatoriedade. Já a extinção da obrigatoriedade do exame toxicológico para condutores das categorias C, D e E no momento da renovação da CNH divide opiniões. Hoje, no período de 2 anos e 6 meses, os caminhoneiros, motoristas de vans e ônibus passam pelo procedimento que detecta o consumo de substâncias psicoativas. O PTBista Aristeu Dalalana é simpático à proposta, enquanto o vereador Ronaldo Rosa lamenta a decisão do governo. O motorista de caminhão que ganha R$ 1.500 por mês, quando vai renovar a carteira, tem que fazer o exame toxicológico. Todo mundo sabe, e vamos ser bem grosso e bem franco, porque é a maneira da gente ser. Todo mundo sabe que existe muito mais motorista de carro, maconheiro, drogado, usando droga, bêbado, atravessando rodovia, daí dá um acidente, o motorista estava em alta velocidade. Um caminhão a 80 por hora, ele não para em 20 metros, 30 metros, carregado. Aí o motorista de caminhão é taxado como se fosse um drogado, né? Vá pegar todos os motoristas de automóvel para ver se 90% a mais dos motoristas que os caminhoneiros, e ninguém precisa fazer exame toxicológico. Só que esse motorista drogado de um carro particular com a carteira amador, ele atravessa a pista, o motorista desviado de alguém, ele vai bater num ônibus, vai matar 50 pessoas por causa desse motorista que não precisa fazer o exame toxicológico. O exame toxicológico tem que ser feito para todos. Eu sei que não vão gostar do que eu estou falando. Para todos. Porque no volante não é lugar de gente usando droga. Então tem que ser para todos, não só para a classe dos caminhoneiros e dos motoristas profissionais. Nós sabemos que o trânsito no Brasil mata mais do que a própria guerra, né? Então, eu sou contrário a qualquer medida que venha flexibilizar e facilitar a vida do condutor irresponsável. Questão de bebida alcoólica, questão de consumo de drogas, questão de não andar com veículos que tenham as mínimas condições de transitar, questão do motorista não estar minimamente preparado para isso. Então, esse projeto que foi protocolado, que acaba tirando, né, a obrigatoriedade da realização de exame toxicológico para motoristas de ônibus, caminhão e van escolar, eu acho que é um grande equívoco do governo federal. Vou ficar na torcida para que lá no Congresso esse projeto não prospere, porque
vejo até com uma certa irresponsabilidade uma proposta dessas, onde nós deveríamos sim propor medidas que viessem a dar mais segurança ainda nas estradas e não tirar o que já tem, que garante o mínimo de segurança. Aqui na Câmara de Vereadores nós temos um projeto de lei que está tramitando, que inicialmente não seria atingido por esse projeto do governo federal, porque é para motoristas carteira B, mas que são motoristas que dirigem aplicativos e motoristas de táxi. Então, nessa parte, a lei não está mexendo, mas claro que se abre um precedente também para mexer nessa lei, por isso que a gente é contra. O conteúdo do projeto de lei que será analisado na Câmara Federal e Senado traz 17 modificações, 2 inclusões e 8 revogações no Código de Trânsito Brasileiro. Outras mudanças significativas são as punições mais brandas para motociclistas que dirigirem com a viseira do capacete levantada. Já deixar de usar o farol nas rodovias passa a ser uma infração do tipo leve. No entanto, não haverá a aplicação de multas. O vereador Alex Necker repudia totalmente o texto e ainda questiona a legitimidade técnica. Capacete salva vidas, né? Então, qual é o motivo para retirar essa obrigatoriedade? A não utilização de multas no caso de não utilizar a cadeira para o transporte de crianças. Está mais que comprovado que o transporte de crianças em cadeirinhas feito de forma segura salva vidas. Qual é a justificativa para não deixar a legislação como está? O farol aceso nas rodovias. Me parece que os faróis acesos nas rodovias, eles auxiliam os motoristas, quando cruzam um com o outro, a ter mais atenção, principalmente em rodovias que são de via simples. Qual é a justificativa para não ter mais a obrigatoriedade disso? Preserva vidas? Do meu ponto de vista, preserva vidas e preservou vidas. Então tem que ter uma justificativa que seja para além do eu acho que é melhor não ser assim, eu acho que não é melhor. Tem que ter um embasamento técnico e baseado naquilo que é primordial, que é a preservação da vida humana. E o Jornal da Câmara de hoje está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até a nossa próxima edição.